Eu quero abordar com você hoje o tema temporada de crescimento. Olha só, eu quero falar hoje especificamente sobre a poda. Recentemente eu ganhei um presente da minha equipe, bem interessante, um bonsai. Tem alguém aqui que tem bonsai, que cultiva bonsai? Aquela planta que é uma miniatura, tem alguém? Olha só, eu não estou vendo ninguém. Se tiver, deve ser uma outra pessoa aqui que eu não estou conseguindo ver. Mas, enfim, eu estou já há um tempo, aprendendo a cuidar de plantas. E quem é que gosta de cultivar plantas? Qualquer tipo, que gosta de plantas. Agora sim, temos várias, né? Enfim, que eu já testei várias coisas na minha casa. Eu aprendi a cuidar. A gente sempre começa com os mais fáceis, com cacto. Eu aprendi com o mais fácil. Depois a gente vai ampliando. Aí a gente vai indo para outras um pouco mais difíceis. A gente vai indo até para aquelas plantas da água que se cultiva na água. E aí a gente vai subindo o nível. E aí a minha equipe do nada veio com um bonsai. Um desafio gigante, porque para quem não sabe, o bonsai é difícil de cultivar. E aí eu fui pesquisar especificamente daquele bonsai que a minha equipe me deu. Como que cultivava, como é que era e tal. E aí estava lá, nas minhas pesquisas, falando, olha, esse bonsai, ele gosta muito do sol, ele não é para ficar dentro de casa, ele gosta de um ambiente arejado, é para uma área, gosta do sol e tal. E é muito fácil de matar esse bonsai. E esse bonsai é assim, você olha por fora, parece que ele está vivo, ele está verde, ele está ok, mas o fato é que ele já morreu por dentro. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou cuidar desse bonsai? E enfim, que é só uma experiência. Para quem gosta de planta, é uma experiência até você pegar o jeito, e a gente mata muita planta até pegar. É ou não é verdade? A gente mata muita planta. Olha só, Mateus 21, 19, está escrito assim: ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Eu quis trazer esse versículo porque Jesus encontra essa árvore seca. É uma figueira. Porém, Jesus, ele não vai até essa árvore para olhar, para pegar uma folha. Ele vai para procurar fruto. Porque o propósito da árvore é frutificar. Só que ela estava seca. Então, aqui a gente começa a aprender sobre essa árvore que ela tinha somente, ela representa para nós hoje a aparência, certo? O fruto, que é o mais importante, que é aquilo que Jesus estava buscando nessa árvore, é o que perpetua a espécie. Se aquela árvore não der fruto, ela vai ser extinta. Então, Jesus amaldiçoa aquela figueira, porque o propósito dela era frutificar, e naquele momento ela não estava frutificando. Hoje nós vemos muitos cristãos que vivem de aparência, que não vivem o verdadeiro cristianismo. O cristianismo, eu posso dizer assim, é empírico. O que é o cristianismo empírico? É o cristianismo de experiência. A igreja de domingo, ela é muito bonita, ela é importante que os santos se reúnam em comunhão. A Bíblia fala sobre isso. Porém, a igreja que funciona é a de segunda a segunda. A folha é a aparência, eu posso falar assim, a religiosidade, mas o fruto, que era o que Jesus foi buscar naquela figueira, fala sobre o relacionamento com Deus, é a fé ativa, empírica. Quem aqui está entendendo? Se você veio acompanhado, fala para essa pessoa do teu lado, o teu propósito é frutificar. Eu quero ler com vocês João capítulo 15, versículo 1 ao 8. Está escrito assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda.
Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dado, que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha só, para a planta frutificar, ela precisa passar por uma poda. Recentemente, eu estava lá cultivando o meu jardim, eu tenho um pequeno jardim. E aí, eu fui, mais ou menos uma vez por ano, eu tenho que podar meus cactos, certo? Porque eu tenho aqueles cactos mandacaru, é um cacto grosso e ele é totalmente tóxico. E uma vez por ano ele cresce meio metro, eu tenho que podar, porque vai aqueles galhos. E se eu vou lá e eu começo a podar, até sai uma toxina dele que é muito prejudicial para os olhos. A última vez eu até fui parar no pronto-socorro. E aí, na minha outra parte do jardim, eu plantei umas hortênsias e tinha muito galho seco. E eu tive que fazer o que com aqueles galhos secos? Eu tive que ir lá podar. E por que a gente poda? Para a planta poder crescer. Para quem não entende muito disso, é como se fosse assim, aqueles galhos secos ou aqueles galhos em excesso. Eles roubam a energia da planta. Então, quando você poda aquele galho seco, toda a energia da planta ela vai para os galhos novos, para onde vai vir flor, para onde vai vir o fruto. Por isso que tantas as plantas precisam ser podadas. Tem planta que tem época certa para podar. Tem planta que depende do crescimento. Cresceu tanto, agora poda. E aí depois no outro ano já cresceu meio metro, 1 metro. Depende. Mas toda planta para crescer precisa passar por uma poda. E agora eu pergunto, quem aqui quer crescer? Levanta a sua mão. Amém. A palavra fala sobre 2 personagens na Bíblia que passaram por uma poda. E eu quero falar hoje com você. O primeiro personagem é Jó. Jó foi um homem muito justo. Deus deu testemunha de Jó. A palavra conta, eu não vou ler tudo com você, mas a palavra conta que em um determinado momento, Deus estava lá no céu e Satanás se aproxima de Deus. E aí Deus fala com Satanás, vamos ler junto, Jó capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: Então o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Aqui a gente vê que Deus deu testemunha de Jó. Um homem justo, um homem que busca fazer o que é certo. Olha só, esse é o meu servo. A palavra conta um pouco mais, Jó tinha 10 filhos. Jó também era um homem muito rico. Ele tinha muito gado, muitos camelos, muitas ovelhas. Ele tinha saúde, ele era um homem íntegro, fiel a Deus. Ele ofertava muito, era um homem justo que ajudava os pobres, ajudava as pessoas com necessidade, enfim. E aí, de repente, algo acontece na vida dele. Deus permite com que uma tragédia acontecesse. Primeiro, todos os seus gados, seus camelos, as suas ovelhas, toda a sua riqueza e os seus empregados, a maior parte deles, são mortos de uma hora para outra. Todos são atingidos por uma morte súbita. Um raio atinge um grupo, fogo do céu atinge outro. Uma desgraça acontece. No mesmo dia,
os seus 10 filhos são mortos. Eles estão em um banquete, em uma casa só, festejando. O teto cai sobre eles e todos eles morrem. E aí a palavra diz, no capítulo 1, no versículo 20 ao 22, está escrito: ao ouvir isso, dessas notícias do que aconteceu, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então se prostrou com o rosto em terra em adoração e disse: eu nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus de coisa alguma. Mais tarde, depois de viver esse acontecimento terrível na sua área financeira, na sua área emocional, familiar, essa perca tão grande e terrível, sem ele ter feito nada, ele vive outro episódio. Vamos ler junto no capítulo 2, versículos 7 ao 10. Está escrito assim: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. E a mulher dele lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Então aqui a gente viu essa terceira desgraça na sua área da sua vida, da sua saúde, na sua vida física. Ele de repente vive essa doença, onde ele tem feridas pelo corpo. E são feridas dolorosas, porque ele tem que raspar as feridas. A sua mulher não apoia ele. E ela é o segundo personagem. O primeiro personagem que viveu essa poda foi Jó. O segundo personagem é a mulher de Jó. Porque a mulher de Jó viveu as mesmas coisas que ele. Ela também era rica, tinha os mesmos bens que ele. Ela também era mãe dos mesmos 10 filhos. Ela também fazia o bem junto com ele. Eles eram um. Ela também adora o mesmo Deus. Porém, Jó tem uma postura. A mulher de Jó tem outra postura. Aqui a gente pode ver 2 tipos de pessoas em um momento de poda. A poda e a consequência são 2 coisas diferentes. Primeiro, a poda é uma ação intencional de Deus para que a pessoa dê mais fruto. Ou nesse caso da história de Jó, uma permissão de Deus para que a pessoa dê mais fruto. Vem de Deus, não do erro. Dói, mas não destrói. Remove o excesso, mas não a raiz. E tem o propósito de maturidade. Por que eu estou falando isso? Porque Jó, no fim da sua história, a palavra conta que Deus recompensou ele. Ele ficou ainda mais rico. E ele teve outros filhos. E Deus deu tudo em dobro para ele. Deus melhorou muito mais a vida dele. Então, como eu disse, a poda, quando ela vem de Deus, ela dói, mas não destrói. Ela tem esse propósito de trazer maturidade, de crescimento. Já a consequência é um efeito espiritual, ou natural, eu posso dizer assim, de uma decisão boa ou ruim. Gálatas 6:7 está escrito assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então a consequência, ela vem de escolhas humanas, e ela pode ser evitada com obediência. E o foco principal não é a consequência, mas não é o crescimento, mas é a responsabilização. Então, às vezes, a pessoa está vivendo uma poda e ela pode confundir com uma consequência. Ou, às vezes, ela está vivendo uma consequência e ela pode estar confundindo com uma poda. E também tem a ação permissiva de Deus, que é o quê? Quando a pessoa ela vive uma consequência, ela escolheu algo ruim para a vida dela. Ela está vivendo aquela consequência.
da sua escolha ruim. Quem sabe ela pecou e ela está vivendo aquela consequência. E ela se arrependeu. E aí Deus permite que no meio daquela consequência venha também uma poda para amadurecer. Quem aqui está comigo, está entendendo a mensagem? Amém. O fato é que a poda remove a segurança e nos obriga a confiar unicamente em Deus. E aí eu te pergunto, você acha que Deus vai se agradar de algo teu que não requer fé? A palavra ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente volta para esses dois personagens. A mulher de Jó, quando ela podia ativar sua fé e agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, ela decidiu abandonar tudo. No momento da poda, amaldiçoa teu Deus e morre. Eu não quero mais saber disso. Jó não. Ele continuou firme e fiel. A poda abrange áreas que atingem diretamente a tua base, a tua segurança. Jó e a sua esposa foram atingidos em áreas diferentes, a financeira, a emocional, e Jó foi atingido também na saúde. Aqui a gente pode falar sobre tantas coisas, sobre aqui o ego, o orgulho, a idolatria, sobre o controle. Enquanto a pessoa às vezes tem saúde, ela acha que ela tem o controle da vida dela. Enquanto ela tem bens, ela tem o orgulho daquilo, do seu ganha-pão, ou das suas conquistas, da sua inteligência. Ou seus filhos, talvez eram tudo para ele. Uma idolatria no seu coração. Ele tem essas 3 áreas completamente abaladas. Eu digo que nem foram abaladas, foram sacudidas. Jó confiou, a esposa de Jó abandonou. A fé é uma escolha. A fé é a escolha de concordar com a Bíblia. Porque a palavra ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então a fé é concordar com a Bíblia. E quando Jó está vivendo aquela tribulação, em um momento ele vai questionando, ele vai fazendo perguntas, ele está com seus amigos, e ele vai fazendo perguntas, tentando entender aquela situação. E sabe, eu te digo algo, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei quais as situações que você já viveu no passado, qual foi a situação que Deus permitiu que você vivesse. Quem sabe você não merecia, eu não sei. Mas é somente em Deus é que você vai entender os desafios que você está vivendo hoje. Ou os desafios que você teve que viver. O mundo não dá resposta. A história de Jó continua. Ele vai ainda falando e falando com seus amigos, fazendo vários questionamentos. E eu lendo aquelas histórias, sabe? Eu consegui entender que muitas vezes a gente tenta trazer Deus para a nossa caixinha, para o nosso mundinho. E Deus vai muitas vezes, Ele consegue entrar na nossa caixinha e olhar da nossa perspectiva. Mas teve um momento na história da vida de Jó, que Deus entra nessa caixinha e Ele tira Jó de dentro da caixinha e Ele mostra para Jó a perspectiva dele. E é ali que quando Deus tira Jó do mundinho dele, é que ele entende. Eu quero ler com você, Jó 38, versículo 4 ao 7. Deus fala assim para Jó: onde você estava, Jó? No meio do questionamento de Jó. Quando eu lancei os alicerces da terra. Isso Jó, volta para cá. Jó estava doente, sem filhos, sem finança nenhuma. De um homem milionário na época. O homem mais rico daquele lugar. De repente ele ficou sem nada. Perdeu os seus filhos, doente, com feridas pelo corpo. Questionando a Deus. Deus pergunta: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Me responde, já que você sabe tanto. Quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe.
E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? Ou quem colocou a sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Deus vai fazendo perguntas. Deus vai fazendo perguntas para as suas criações. Perguntas para Jó sobre as suas criações, falando: Jó, se você sabe tanto, que você está me questionando sobre isso que você está vivendo, me responde, quem foi que criou as árvores? Quem foi que criou as estrelas? Você estava lá quando eu coloquei Órion no céu? Você estava lá quando eu ordenei os limites do mar? Quando eu ordenei os limites das ondas, até onde elas podiam ir, até onde elas podiam voltar? Se você sabe tanto, me responda. E Deus foi questionando, e aí Jó responde, no capítulo 42, versículo 2 ao 6, Jó diz: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste agora, escute e eu falarei, e farei perguntas e você me responderá. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Nesse momento, quando Deus tira Jó do mundinho dele, da situação que ele está vivendo no meio daquela poda, e mostra a perspectiva dele, falando: Jó, eu estou te podando. Tem algo muito maior aqui que você não está vendo. Eu sou maior do que o teu problema. Fui eu que criei o mundo, Jó. Deus está mostrando isso para ele. Você está focado aqui, mas eu estou te mostrando tudo isso. Nós frutificamos somente aquilo que é eterno. Quando você entende a poda, é que você floresce. E a poda está ligada diretamente ao discipulado de Cristo. O discipulado tem que doer, porque se não dói, não é discipulado. Hoje eu estou falando aqui com você, porque nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos aguardando o nosso noivo. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Por isso que nesse tempo de espera, nós precisamos nos preparar para um dia nos encontrarmos com Ele. Uma igreja santa, limpa, cada dia mais parecida com Ele. Só que para essa igreja ficar limpa, santa, é preciso viver o discipulado. E o discipulado dói, a poda dói. Se não dói, não é discipulado. E eu me refiro ao discipulado de Cristo. Quando você tira o galho seco do orgulho, da vaidade, dos argumentos, o sol da justiça pode entrar naquela planta, naquele fruto. E aí começa a crescer. A luz da palavra pode entrar, a vida eterna entra. Você está entendendo? Quando a gente começa a podar, muitas vezes a razão, a falta de visão. João 12, versículo 24, está escrito assim: em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aqui nós estamos falando sobre a poda. A poda dói, o discipulado dói, é o morrer para si. É por isso que Jesus disse que é necessário que a gente nasça de novo. Então, enquanto a gente é cheio do eu, é cheio da nossa razão, da nossa verdade, do nosso pensamento, da nossa dor, da nossa visão, ele não pode
fazer crescer. Ele não pode crescer a tua vida, ele não pode trazer frutos. E aí, a gente fica preso nesse ciclo que não vê crescimento nenhum. É por isso que passa ano e entra ano e a gente às vezes questiona, por que está tudo igual? Porque a gente precisa se permitir ser podados por Jesus. Nós precisamos se permitir viver o discipulado de Cristo. É entregar para o Senhor o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa razão. A poda, como eu falei, ela dói. Ela é difícil. Às vezes é uma coisa que a gente está vivendo, é um relacionamento. A poda pode ser um pensamento. A poda pode ser a segurança removida. A poda pode ser muitas coisas. Pode ser aquele entendimento que nós tínhamos da vida. Mas o fato é que nós precisamos nos submeter ao discipulado de Cristo para que haja crescimento. É preciso nascer de novo. Jesus disse isso. Então, se você quiser viver do teu jeito, não vai dar certo. Mas se você quiser se render ao jeito de Cristo, aquilo que a Bíblia ensina, aí vai haver crescimento. A poda também, ela pode, como eu disse, trazer dor em alguns momentos. Você pode estar vivendo um momento de turbulência, mas eu quero ler por último para encerrar, João 14, 27. Olha o que Jesus diz. Deixo com vocês a paz, a minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. A paz no momento da turbulência é algo que você pode experimentar quando você estiver vivendo essa poda. O inimigo muitas vezes, quando os cristãos estão vivendo momentos de turbulência, o inimigo rouba a paz. E aí o cristão se torna vulnerável naquele momento, sem paz. Mas quando a gente tem essa consciência de que é só uma poda, é só eu me submeter ao senhorio de Cristo. E assim como Jó, que decidiu permanecer firme, sendo fiel ao Senhor, se submetendo ao Senhor, isso vai passar. E aí essa paz, que excede o entendimento, guarda os nossos corações nesse momento de turbulência.